Bom dia, aqui é o grupo das componentes. Ana Clara, Ana Lu, Camila e Maria Eduarda. Japão. Primeiro sabemos que o Japão é um país que é situado no Oceano Pacífico e localizado no sudeste da Ásia, e seu território possui uma área de 377.899 km², onde reside uma população de 127,3 milhões de pessoas, e que a densidade demográfica é de 336,8 habitantes para cada quilômetro quadrado. Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foi um conflito militar global que durou de 1939 a 1945, envolvendo a maioria das nações do mundo, incluindo todas as grandes potências. Organizada em duas alianças militares opostas, os Aliados e o Eixo, foi a guerra mais abrangente da história, com mais de 100 milhões de militares mobilizados em estado de guerra total. Os principais envolvidos dedicaram toda a sua capacidade econômica, industrial e científica a serviço dos esforços de guerra, deixando de lado a distinção entre recursos civis e militares, marcado por um número significante de ataques contra civis, incluindo o Holocausto, e a única vez em que armas nucleares foram utilizadas em combate. Foi o conflito mais letal da história da humanidade, resultando entre 50 a mais de 70 milhões de mortes. Globalização. Resumindo, a globalização é um dos processos de aprofundamento internacional da integração econômica, social, cultural e política, que teria sido impulsionado pela redução de custos dos meios de transporte e comunicação dos países no final do século XX e início do século XXI. Economia no Japão após a Segunda Guerra Mundial. O Japão foi um dos países arrasados no contexto da Segunda Guerra Mundial, especialmente por apresentar em seu território poucos recursos naturais e uma expressiva população vitimadas pelas bombas atômicas. Apesar das dificuldades, o Japão apresentou um rápido e profundo desenvolvimento no contexto após a Segunda Guerra Mundial e, em cerca de 20 anos, se destacou como a segunda maior economia do mundo. Apesar de ter sido arrasado no contexto da Segunda Guerra, o Japão conseguiu se reerguer em um primeiro momento com a ajuda dos Estados Unidos. O crescimento japonês ocorreu a partir dos incentivos à população japonesa para o trabalho, tendo em vista que estes seriam os responsáveis pela reestruturação do país. Tendo como pano de fundo uma população disciplinada, baixos salários pagos aos trabalhadores e condições deploráveis de trabalho nas fábricas, o Japão começou a se desenvolver. Esse desenvolvimento rápido gerou também consequências negativas, como a intensa poluição do meio ambiente e estrago do trabalhador. Essas condições fizeram o Japão repensar sua política industrial, mudando ao longo dos anos o foco da indústria de base e química para a indústria de bens de consumo, especialmente aquelas relacionadas à tecnologia. Ainda na década de 70, o Japão passou a competir com os Estados Unidos em várias áreas de economia. Ainda nesta mesma década, o governo japonês sentiu a necessidade de organizar seu espaço industrial, tendo em vista a redução de território físico do Japão. Para isso, indústrias como as de base foram transferidas para outros países. Além disso, dentro do próprio Japão foi necessário uma negociação industrial com a intenção de redistribuir melhor, descentralizar o polo industrial do país, embora ainda hoje a região de Tóquio seja mais industrializada. Atualmente, com a organização relativa mundial, o Japão continua sendo uma das maiores potências econômicas, disputando o cenário asiático com a China. O Japão possui uma política externa mais modesta do que a China, por exemplo, mas mantém relações comerciais em diversos países, especialmente quando a necessidade de importação de matéria-prima e produtos agrícolas, tendo em vista que o território do Japão possui recursos naturais limitados. O Japão foi o país que se desenvolveu mais rapidamente no período depois da Segunda Guerra, e esse crescimento econômico possibilitou uma ascensão social aos japoneses,
os quais se tornaram reconhecidos produtores e consumidores e tecnologia da informação. Esse crescimento também atraiu vários imigrantes ao Japão, inclusive muitos brasileiros, em sua maioria descendentes. No entanto, em 2002, o Japão sofreu um decréscimo em sua economia, ocasionando especialmente pelo endividamento e pelo desemprego crescente. Outra questão relevante em relação à economia japonesa, é quanto ao envelhecimento populacional, o que acabou se tornando um envelhecimento para o constante crescimento da economia. Com as baixas taxas de natalidade e altas expectativas de vida da população, havia um potencial de pessoas ativas no mercado de trabalho. No entanto, conforme a população ia envelhecendo e tendo menos filhos, o número de pessoas aptas ao trabalho diminuiu. Houve um desequilíbrio na economia, o que no contexto atual tem sido amenizado por uma grande quantidade de imigrantes sobrevindo de países em conflitos, os quais acabaram se constituindo também como mão de obra em países onde há um envelhecimento da população e a redução da população econômica ativa.